São Paulo. A Amélia já começou, né? Eu ia colocar aqui, Amélia, obrigada. Eu vou compartilhar a tela e nós estamos então gravando o evento que fica aqui depois para o acervo da BDH e é possível então a gente assistir e deixar esse material aqui para o acervo. Então, obrigada a todos pela participação. Eu vou iniciar fazendo a apresentação da BDH, porque a gente sempre tem pessoas que estão assistindo pela primeira vez, estão participando da associação agora no início, ou não conhecem ainda a associação, então a gente faz uma apresentação rápida e, na sequência, eu passo a palavra para a Francina. Então, a BDH é a Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Vou falar um pouco dos objetivos, né? A BDH tem como objetivo contribuir para a contínua qualificação dos ambientes da saúde, sempre pensando, né, em promover uma educação continuada, divulgação do conhecimento técnico-científico sobre os aspectos relacionados aos ambientes de edificações de saúde, né? Tem um caráter multiprofissional e regionalizado. Então, a BDH hoje está dividida, né, espalhada em todos os estados do Brasil, já somos 20 estados, né? Regionalizada, então isso dá um caráter bastante específico para cada região do país que estamos, né? E multiprofissional, então temos arquitetos, engenheiros, enfermeiras, médicos, administradores hospitalares e tantos outros profissionais relacionados à área, né? Todos aí visando, então, o espaço saúde eficiente e comunidades saudáveis. Então, aqui estamos em 20 estados, com diretoria e representação regional. Os números hoje, né, de associados, talvez a gente tenha uma atualização, né, aqui já está de fevereiro, mas estamos com cerca ou mais de 800 associados, pessoas físicas, e 69 pessoas jurídicas. A gestão da BDH tem sempre aqui como objetivo, assim, sempre deixando o histórico, então a gente tem hoje a Doris Vilas Boas como presidente atual, gestão 24-26, a Ana Paula foi a gestão passada, e o próximo, então, o Vamor Brambila, na gestão 26 e 28. A organização das presidência e vice-presidência, organizado aqui nas VPs, né? De relações institucionais, presidente executivo, técnico científico, administrativo financeiro e marketing. E aí cada uma delas tem o seu grupo aqui, todas de trabalho também. E a Regional São Paulo, que hoje está organizando esse evento, então temos a Francine como atual diretora regional, a Graziela Bros como coordenadora executiva, o Moatan, Relações Institucionais, eu estou como técnico científico, e a Juliana como administrativo financeiro. E junto aqui na nossa equipe, dando todo o suporte para acontecer nossos eventos, Bárbara, Letícia, Dayana e Tayana. Bom, dos objetivos, a gente já falou, os objetivos mais especificamente da gestão, né, conhecimento mais acessível com a plataforma EducaBDH, a presença, marcar a presença e ampliar a presença em todos os estados, ter um protagonismo das regionais, o que tem fortalecido bastante o trabalho das regionais, promover, né, a multidisciplinaridade, aumentar ainda mais essa participação múltipla dentro da associação, ter uma ação mais forte nas reflexões normativas junto aos órgãos governamentais e aproximar dos hospitais e associações. E o que a Dori sempre fala, a construção de comunidades saudáveis, né? Aqui algumas das publicações, ou participações de publicações da BDH, uma participação forte, né, com a IFHE, com a Federação Internacional, desculpa, e algumas publicações já realizadas, entre revistas e outras ações como os livros e publicações, também aqui com participação e apoio ao BDH. Outras publicações também com apoio.
E os congressos, né? Então, estamos agora preparando o 11º CBDH, Congresso Brasileiro para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, que acontecerá em agosto de 2026 em Brasília. Então, todos convidados, agenda reservada para a gente se encontrar lá, em Brasília. Alguns eventos, seminários presenciais que acontecem nas regionais. Agora estamos com os eventos da Conecta BDH, os seminários digitais também, como esse aqui, e eventos, e as ações relacionadas aí à ampliação do conhecimento, né? Então, Conecta BDH é um podcast com gravações com arquitetos e equipe também da BDH participando, arquitetos convidados. O Educa BDH, que vai ser uma plataforma de ensino também em produção, onde a gente consegue aqui absorver bastante conteúdo. E o Circuito ABDH, que é esse da Nacional e em parceria, caminhando aí pelo Brasil afora, levando, né, mais conhecimento nos eventos presenciais. Então, aqui ficam nossos contatos também, os canais de rede. Quem ainda não conhece ou não segue a BDH, está convidado a participar. E aí, agora aqui falando do nosso evento de hoje, né, a apresentação da dissertação de mestrado, as contribuições, desculpa, perdi a telinha aqui, as contribuições projetuais de João Carlos Bros na arquitetura para a saúde, com a autoria da Francine Xavier. Queria, antes de apresentar a Fran, falar um pouquinho, né? Acho que contextualizar que a gente, quando montou o cronograma, né, nosso calendário de São Paulo, a gente tinha aqui uma intenção de ter alguns assuntos e falar um pouco da história também, ter um momento de homenagem e de história sobre a arquitetura, a produção da arquitetura para a saúde, né? Isso já estava aqui no do nosso radar, tentando sempre resgatar essa memória e a gente não perder isso, né, de vista. Então, já estávamos aqui programada para essa apresentação, e aí tivemos, ainda pegando um pouquinho aqui o eco da BDH, a gente teve a honra de ter a participação do professor Bros, né, falando na Assembleia, trazendo seus pensamentos, sempre tão à frente do tempo, né, trazendo a história um pouco, né, da fundação da BDH, tão importante, e aí a gente achou que era mais do que importante esse momento, de reforçar, trazer essa história, reforçar o legado, não deixar de falar disso para a gente não perder a história, né, efetivamente. E aí a Francina, vou falar? Não vou falar. A gente falou, vai sim, nós colocamos aqui no calendário, e é tão importante a gente trazer essa contribuição, e a contribuição também da pesquisa toda de mestrado da Francine, que está excelente. Então, a Francine, Francine Xavier, a nossa atual diretora regional São Paulo, arquiteta graduada pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em arquitetura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui especialização em administração hospitalar, MBA em economia para a saúde e mais aí de 20 anos de experiência na área, né? E docente da pós-graduação em arquitetura hospitalar da Faculdade Albert Einstein. Então, Fran, com a palavra, obrigada pela participação e por compartilhar com a gente a sua pesquisa de mestrado. Eu vou tirar aqui a minha tela e aí deixo você compartilhar, por favor. Obrigada, Rê. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, então, gente, e eu queria começar um pouquinho, deixa eu só achar minha apresentação aqui. Eu queria agradecer, né, primeiramente, agradecer a vocês, por estarem aqui hoje em São Paulo, nessa noite fria aqui em São Paulo, né, por estarem aqui com a gente.
E também dizer um pouquinho, falar um pouquinho inicialmente sobre a minha satisfação em tá trazendo esse trabalho para vocês, em ter feito essa pesquisa, né? É, das obras arquitetônicas do Bros. Eu, particularmente, assim, eu trabalhei 11 anos com o Bros, eu entrei no escritório dele, arquiteta júnior, eu saí gerente de projetos, então eu devo muito da minha experiência e da minha formação dentro da arquitetura para a saúde, eu devo muito ao Bros e aos ensinamentos dele, tá? Então, é, eu vou compartilhar aqui com vocês. Peraí, tá dando que tá falhando. Entrou? Entrou, Fran, agora é só deixar no modo apresentação. Foi? Foi, tá ótimo. Então tá bom. Então vamos lá. Então, assim, tudo que, né, muita coisa da minha experiência hoje, do que eu sou como profissional, eu devo aos ensinamentos do Bros. Quando a gente pensou, né, quando eu entrei no mestrado, fazia já algum tempo que eu queria fazer o mestrado, eu não entrei com esse tema, eu ia fazer um outro tema relacionado à área da saúde, e em conversas com a minha orientadora, que foi a professora doutora Ruth Verdesign, que é uma das referências aí em arquitetura modernista que a gente tem no Brasil, né, professora do Mackenzie, veio esse tema, né? Então, assim, por que não falar do Bros, já que eu tenho uma experiência pessoal com ele, participei, né? Tive a vivência dentro do escritório, participei com ele, por que não fazer um trabalho sobre a obra arquitetônica do Bros? O Bros, eu acho que dispensa apresentações aqui para a gente, principalmente na BDH, porque além de ser o fundador da BDH, foi o primeiro presidente, é uma pessoa que está ativo, né, ainda ativo e constante aí nos nossos encontros da BDH, mas, assim, ele sempre foi uma pessoa muito conhecida na parte mais de administração e gestão hospitalar, tanto na área de arquitetura, porque ele sempre falou, e nas aulas, e nos cursos, e nas palestras, sobre a importância que se tem a parte anterior ao projeto de arquitetura, então a definição do negócio, a estruturação do programa, o estudo de viabilidade, o estudo econômico do que realmente nas obras que o Bros fez, nos hospitais que ele projetou, né? Então ele tem muito mais esse destaque para a gente, como profissional de arquitetura, do que as obras. Eu, particularmente, conheço um pouco da obra dele por ter trabalhado com ele, mas essa pesquisa de mestrado me trouxe muitas surpresas e muitas obras a mais, assim, coisas que eu nem imaginava que eram obras dele e que vieram aí à tona com essa pesquisa. Foram 2 anos de pesquisa dentro assim, vários locais. Eu tinha inicialmente um certo receio, porque o Bros não tem acervo físico, o acervo físico de projetos dele foi se perdendo ao longo do tempo. Então, assim, eu sabia que eu ia encontrar bastante dificuldade e ia ser um tempo bem extenso para fazer a pesquisa e para ir atrás desses projetos, principalmente os projetos anteriores a 1990, que são os projetos mais antigos dele, né? Mas eu resolvi topar esse desafio, né? Eu e a Ruth, a gente aí trabalhou junto para buscar esse material, para ir atrás. A orientação da Ruth foi essencial aí, né, me mostrando os caminhos de por onde eu poderia buscar esse material. E aí, então, a gente conseguiu fechar, foram 2 anos de pesquisa, esse material que eu estou trazendo parte dele hoje para vocês. Eu não teria como trazer todo o material, porque é realmente bem extenso, a pesquisa ficou bem aprofundada e bem extensa, a gente conseguiu reunir bastante material. Então, até eu deixo aqui depois, se a gente quiser fazer algumas outras rodadas aí, né, para ver alguns outros pontos da pesquisa, a gente pode fazer, mas eu separei hoje alguns pontos específicos para mostrar para vocês, tá? Então, acho que assim, já falei um pouquinho que o Bros dispensa comentários, apresentações, né? Todo mundo conhece o Bros, mas a pesquisa a gente conseguiu levantar aí mais de 200 projetos hospitalares referenciados a ele assim, que foram realmente assinados por ele, tá? E isso representou, pelo nosso levantamento, é,
mais de 3 milhões de metros quadrados em área projetada de hospitais e aproximadamente 31 mil leitos de hospitais, tá? Se a gente for fazer um comparativo, 31 mil leitos é o que tem hoje a cidade inteira de São Paulo, tá? Como se ele tivesse projetado todos os leitos de São Paulo, só para a gente ter uma ideia aí de grandeza. Tá? Então, como eu já falei um pouquinho, ele é bastante reconhecido pela importância que ele dá às fases que antecedem o projeto arquitetônico, e existe muito pouco material e muito pouca referência sobre os projetos arquitetônicos que ele efetivamente trabalhou. E aí, então, a gente destaca também um pouco esses dois pontos que foram que apareceram muito durante a pesquisa e durante o material que eu levantei sobre ele, né? Que são fatores assim que eu pontuo como essenciais dentro do método de trabalho do Bros, que é o entendimento do negócio da saúde. Então, esse termo até uso entre aspas aqui, porque é um termo muito usado, a gente vai usar muito durante a pesquisa, mas é um termo que ele criou, na verdade, para se referir à atividade empresarial que acontece dentro do hospital. Então, quando ele fala muito em entender o negócio da saúde, entender o que está sendo, o que vai ser feito dentro do hospital, é justamente por entender da importância que este negócio tem relacionado ao espaço físico, né? Então, até a gente traz alguns exemplos aqui de como que isso interfere no espaço físico. Se a gente planejar, se entender o negócio, se souber exatamente o que vai ser feito dentro desse prédio, quais são as características dos serviços, como que esses serviços vão funcionar, como que operacionalmente isso vai acontecer, a gente tem condição de dimensionar mais adequadamente, quantificar e dimensionar as áreas físicas, né, para caber este negócio, tá? E um outro fator que ficou muito claro também foi a importância que ele dá em todo a trajetória profissional dele ao envolvimento dos usuários nesse processo de projeto. Então, desde o início, esses usuários são envolvidos, são trazidos para dentro do processo de projeto, são convidados a falar sobre a sua área, a explicitar o seu fluxo de trabalho, e a partir daí, então, cria-se um vínculo com esses usuários têm uma sensação de pertencimento também ao processo de projeto e agregam tanto o valor das contribuições como esse sentimento de pertencimento, né, a todo o processo de trabalho. Essa preocupação, eu fui pesquisar um pouco também, né, se isso vinha da época do Bros ou se vinha anterior já a isso, e a gente já achou essa preocupação com as etapas que antecedem o projeto arquitetônico muito antes do Bros. Então, no primeiro livro de arquitetura da saúde que se tem registro no Brasil, que é esse livro Planejamento de Hospitais, de 1954, ele é oriundo de uma convenção feita pelo IAB na época, que tratou só do assunto. Então, foi convidado uma pessoa para falar de administração, uma pessoa para falar de engenharia, uma pessoa para falar de arquitetura, dentro desse contexto de saúde, de hospitais, né? E o Rino Leve, que é um dos precursores da arquitetura hospitalar do Brasil, foi o criador aí dos primeiros hospitais brasileiros. Na palestra dele, ele já trouxe um pouco da importância disso, de se organizar o programa funcional antes de começar a desenhar, tá? Então, nessa convenção, de onde foi originado esse livro para planejamento de hospitais, de 1954, o Bros participou como ouvinte. Ele era aluno da graduação de arquitetura ainda, não tinha nem se formado, mas a gente identificou o nome dele lá na lista de presença dos participantes dessa convenção do IAB que originou esse livro, tá? E aí, então, os objetivos, né, eu tinha como objetivo principal da minha pesquisa era conhecer um pouco mais o método de trabalho do Bros, né? E trazer, então, um pouco desse método, né? Conhecer o método e identificar quais eram os principais fatores que ele considerava no projeto e trazer isso para
tentar identificar nos projetos dele como que ele aplicou esses fatores que ele considerava principais. E uma pesquisa, sempre quando a gente busca, a gente vai atrás de muito material, a gente vai com um objetivo específico, mas a gente acaba conseguindo outras informações e também direcionando a pesquisa para outros fatores importantes. Então, junto com esse fator principal, eu consegui também trabalhar com objetivos secundários, tá? Que foi organizar uma biografia do Bros, é, bem pautada nos projetos que ele desenvolveu e na atividade acadêmica que ele desenvolveu durante toda a trajetória profissional. Ele sempre foi professor, ele sempre deu aula, sempre teve essa vida acadêmica muito ativa. Trazer então a público e conhecer um pouco o acervo de projetos dele, que ainda é inédito, a gente não, né, não tinha conhecimento de todo do tamanho da obra arquitetônica do Bros. E analisar, né, num outro momento, analisar por meio de critérios pré-definidos, extraídos do próprio método de trabalho dele, alguns dos principais projetos que ele projetou aí ao longo da trajetória profissional, tá? E aí eu trago, então, o sumário da pesquisa. A gente trabalhou, eu fiz essa apresentação de hoje, eu tirei um pouco do rigor acadêmico da dissertação de mestrado, até para ela ser um pouco mais didática para a gente aqui. Ela está focada nesses dois itens que estão em vermelho, a nossa apresentação de hoje, tá? Então, a gente vai falar um pouco da trajetória profissional do Bros, focada nesses projetos e na trajetória acadêmica. E a gente vai falar um pouco dos principais projetos, tá? Mas, na verdade, assim, a gente não teria tempo para falar de toda a dissertação hoje, então eu resolvi escolher esses dois capítulos e pautar mais nos projetos de autoria dele, aí de toda a trajetória profissional, tá? Mas a gente tem aqui, então, uma introdução, problema da pesquisa, objetivos e metodologia, que são itens normais de uma dissertação de mestrado, né? Aí depois a gente tem o desenvolvimento do tema em 5 capítulos, trajetória profissional, o método de trabalho criado por ele. Então, não foi um método que ele criou e foi usando, né, em todos os projetos, foi um método que ele foi aperfeiçoando durante toda a trajetória dele. Então, a gente vê itens lá nos projetos de 1960 que ele vem trazendo, aprimorando, reformulando quando não deu certo, refazendo. E agora, em 2013, quando ele lança o primeiro livro dele, que foi Conhecendo, é, Compreendendo o Edifício de Saúde, ele traz esse método explicitado do início ao fim. Mas, na verdade, não foi um método, esse método foi sendo construído ao longo do tempo, né? Então, nesse capítulo 2, baseado nos livros dele, eu faço uma descrição desse método. No capítulo 3 vem os projetos de hospitais, então, a gente elencou, a gente conseguiu trazer, conseguiu montar como se fossem os principais projetos do Bros. Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que se construiu isso, né? De conseguir trazer fazer um grupo que foi considerado os principais projetos. Capítulo 4 eu faço um estudo de caso, então eu pego 3 projetos dele e analiso esses critérios que ele enfatiza muito no método e analiso como que ele usou esses critérios dentro dos projetos dele, desses 3 casos. Aí a gente faz um capítulo final de conclusão, considerações finais, referências bibliográficas e os anexos que são, então, um álbum de figurinhas que eu montei com os 96 projetos de mais destaque da carreira dele, a planilha com informação desses 96 projetos e depois uma outra planilha com a varredura inicial, né, que foi aquela primeira varredura que a gente trouxe todos os projetos que foram atribuídos ao Bros, a gente foi lançando numa primeira planilha para se chegar aí a esse número de 247. São muito mais projetos, não são só os 247, mas a pesquisa eu tinha um tempo, né, limite para começar e para terminar. Então, no meu tempo eu consegui relacionar e planilhar 247 projetos, tá? E aí a gente vai falar então um pouquinho da trajetória profissional do Bros. Eu fiz em forma de linha do tempo para a gente conseguir visualizar então essa trajetória, né?
Ele nasceu em 1934, no Rio de Janeiro, se formou em 1956 na Faculdade de Arquitetura do Mackenzie. Em 1959, ele começa a trabalhar com o professor Odair Pedroso. O professor Odair Pedroso era superintendente do Hospital das Clínicas na época. E além de trabalhar no Hospital das Clínicas, ele fazia também consultorias para hospitais, e serviços de saúde em todo o país. O Bros começou a trabalhar com ele fazendo a parte de arquitetura. Ele fazia parte do negócio, da parte de gestão e administração, e o Bros entrou, então, fazendo a arquitetura desses hospitais. E aí é que a gente tem o registro, né, essa pesquisa atrás, o primeiro projeto que a gente conseguiu levantar com material gráfico, tá? Que foi o Sanatório Teresa Perlatti, em Jaú, aqui no interior de São Paulo, que é um projeto voltado para um sanatório, um projeto voltado para a saúde mental. Nessa mesma época, então, ele começa a atuar como professor assistente da FAO Mackenzie. Em 1960, ele se torna o primeiro arquiteto do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, aqui de São Paulo. Então, a convite do professor Adair, que já trabalhava com ele foi para o hospital, desenvolveu vários projetos lá dentro do hospital, dentro do complexo do Hospital das Clínicas. Em 1960 também a gente tem outros projetos, né, como foram considerados também junto com o sanatório, como primeiros projetos dele, a Casa de Saúde Dom Bosco, em Brasília, e o Hospital São Roque, em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Depois eu vou voltar e vou falar um pouquinho mais sobre esses projetos. Em 1962, ele constitui, então, a primeira sociedade de arquitetura com outros dois sócios, e posteriormente chegou um terceiro sócio, né, que é a Bros dos Santos e Leitner, BDSL Arquitetura. E aí, então, eles começam a trabalhar focados em hospitais, tá? Durante a vida, concomitantemente, né, na parte acadêmica, em 1963 ele é contratado pelo Mackenzie como professor da disciplina de projetos. Em 1966, ele projeta um dos projetos mais importantes da carreira dele até hoje, que é o campus da Unicamp. Então, como muita gente acha que ele projetou só o Hospital de Clínicas da Unicamp, não, ele é o responsável pelo plano diretor e pela ideia e pela conceituação de todo o campus da Unicamp, tá? Em 1967, ele começa a dar aula na FAUSP também, com temas relacionados ao planejamento de saúde. 1968, ele projeta a primeira expansão do Hospital São Luís, aqui de São Paulo, né? Hoje é o Hospital São Luís da Redditor, mas na época era o Grupo São Luís. E ele teve uma relação muito duradoura e muito extensa com o Grupo São Luís, porque é como ele mesmo, né, falava, ele mesmo fala que ele era tipo um arquiteto de família do Hospital São Luís. Todos os projetos, todas as reformulações arquitetônicas, ele era chamado, ele fazia, tanto que ele fez duas ampliações no hospital. A primeira em 1968 e a segunda em 1981, que a gente vai ver depois, tá? Em 1970, ele se torna professor da Faculdade São Camilo. Em 1971, ele projeta o campus da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, também plano diretor e projeto do campus são de autoria do Bros, tá? Em 1977, então começa aqui uma era bem duradoura para ele em relação a hospitais universitários. Ele projetou vários hospitais universitários no país e os hospitais militares, tá? Entre eles o Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro, e no ano seguinte o Hospital Militar de Área, aqui de São Paulo, tá? Nesse mesmo ano, em 1978, ele começa a atuação acadêmica dele como professor da administração hospitalar no PROASA, na Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo.
Em 1980, então, vem o Hospital da Unicamp, né? Que ele já tinha deixado o espaço reservado quando projetou lá, quando fez o plano diretor de todo o campus, já tinha o espaço, já tinha estrategicamente pensado no hospital, mas esse projeto do hospital, então, só acontece em 1980, o ano também que ele projeta, que ele começa a projetar hospitais públicos municipais aqui em São Paulo. Então, o primeiro hospital foi o Hospital Municipal do Campo Limpo, aqui na Zona Sul de São Paulo. Em 1981, a segunda ampliação do Hospital São Luís, e também um dos projetos de mais destaque dele, de maior destaque, que foi a maternidade. Maternidade foi considerado um projeto bem arrojado para a época, por já trazer questões de humanização, questões de programa diferente, porque a maternidade tinha um programa diferente do que um hospital geral. Então, isso se refletiu muito na planta, na conceituação e na caracterização do espaço. Em 1984, então, ele projeta também outro hospital universitário da Universidade Federal do Ceará. Em 1990, a Bros dos Santos e Leitner se dissolveu e ele passou a ter o seu escritório próprio, né? Então, ele fundou aí a Bros Consultoria e Arquitetura, que era uma empresa focada em projetos de saúde e onde ele pôde desenvolver aí o método de trabalho, né? Implementar e melhorar o método de trabalho que ele já vinha praticando e pôde implementar aí na sua própria empresa, tá? Aí, em 1992, ele faz o plano diretor para o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, em São Paulo, já com os projetos executivos da primeira fase também. 1994, então, é marcado aí pela fundação da BDH, né? Ele participou ativamente da fundação e foi o primeiro presidente da BDH, como todos nós já sabemos, né? Em 1996 veio o Hospital Universitário da Unimar, de Marília. Em 1998, o projeto do Hospital da Universidade Federal de Juiz de Fora. Em 2000, ele começa a atuar como professor na Escola Paulista de Medicina também, no curso de Economia da Saúde. No ano de 2001, ele projetou a ampliação do Hospital Paulistano, da AMIL, em São Paulo. Eu particularmente tenho referência dessa época, porque foi justamente quando eu comecei a trabalhar com ele, foi um dos primeiros projetos que eu fiz lá. Em 2003, ele projetou o Hospital Anália Franco, também da AMIL, e o Hospital São José da Beneficência Portuguesa, que é o atual BP Mirante. 2004, teve um projeto externo em Angola. 2010, um outro projeto super importante da carreira dele, que foi o plano diretor do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o plano diretor e as expansões, né? E foi nesse projeto, é um projeto que ele cita muito nas apresentações e nas palestras que ele dá, porque foi um projeto que ele conseguiu implantar todo o método de trabalho dele do início ao fim, tá? Que a gente vai ver um pouquinho depois também. E aí, em 2013, ele publica o primeiro livro dele, Compreendendo o Edifício de Saúde, que é o livro que ele coloca e que marca aí a consolidação, né, de todo esse método de trabalho que ele desenvolveu ao longo de toda a trajetória profissional, tá? Então, em termos de pontos específicos assim, relacionados bem aos projetos marcantes, aos projetos mais importantes e a trajetória acadêmica, essa é a linha do tempo aí da trajetória profissional e acadêmica do Bros, tá? Aí o capítulo 2 da minha dissertação é o método de projeto criado pelo Bros. Eu vou passar aqui rapidamente, porque só esse método a gente dá uma outra palestra, né? Eu acho que eu poderia ficar falando uma hora explicitando todo esse método, então a gente vai deixar para outra oportunidade. Realmente hoje a gente resolveu focar nos projetos, tá? Mas, assim, basicamente, o Bros sempre defendeu e defende ainda hoje, né, que o arquiteto não é simplesmente um vendedor de projetos ou um empilhador de espaços, né, como ele costuma falar, que a atuação do arquiteto vai muito além de se expressar somente de forma geométrica, né? O arquiteto tem várias outras funções e ele defende isso muito nos livros.
Então, ele lançou dois livros, né? Esse que eu falei, que é o Compreendendo o Edifício de Saúde, de 2013, e depois, em 2021, ele lança o segundo livro, que é Os Espaços de Saúde do Amanhã. Nos dois livros, então, ele traz o detalhamento desse método. Eu aconselho quem não leu ainda a procurar, porque é uma leitura riquíssima em termos de experiência de arquitetura para a saúde e da relação dos espaços com essa construção do negócio, né? Como que o entendimento, a importância do arquiteto entender o negócio que está sendo colocado dentro do prédio, como é importante na hora da concepção dos espaços, tá? Então, foram desses dois livros aí que foram tirados os itens, né, mais importantes, né, que a gente usou depois para fazer a análise dos projetos, tá? E aí, então, esses itens, essas diretrizes que eu estou chamando aqui, né, como progressiva implantação, expansibilidade, conformidade, flexibilidade e funcionalidade, são esses cinco primeiros, que são conceitos que a gente ouve muito, né, de forma teórica, né? Todo mundo sabe, todo mundo que trabalha com isso sabe da importância desses itens dentro do planejamento físico de um hospital. São esses itens que a gente usou para analisar os estudos de caso, né? Para ver como que ele tratou esses itens lá no desenho dos projetos dele. E aí, lendo os livros e durante as pesquisas dos projetos também que ele elaborou, a gente resolveu colocar mais dois itens que assim apareceram muito também na obra dele, que é o ambiente físico, os espaços dentro de um hospital que contribuem para o aumento do capital intelectual, né, como ele chama, da instituição, que na verdade são as áreas, o espaço e as áreas que ele achava muito importante projetar nos hospitais para que as pessoas se encontrassem e trocassem conhecimento, compartilhassem conhecimento. Então, desde um conforto médico, um café, uma área externa, uma área de convivência, um estar, mas que fossem dedicados, que o espaço físico proporcionasse essa troca de conhecimentos, tá? E isso vem desde o projeto da Unicamp, lá em 1960, é, de conversas que ele teve com o reitor da Unicamp na época, o professor Zeferino Vaz, que se tornou um grande amigo dele e que falava muito dessa importância, né? O professor Zeferino se referia a isso como fricção social, né? As áreas onde as pessoas podem se encontrar para compartilhar conhecimento. Então a gente vê isso muito nitidamente na obra, nos projetos dele, essas áreas, né? Então, sala de professores, sala de discussão de casos, conforto médico, que na verdade não eram só áreas de conforto, eram áreas usadas para que esses profissionais se encontrassem, né? Encontrar um colega, encontra o outro, fulano, lembrei de ti, fui num congresso e tinha um caso assim, 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 e começa a descrever o caso e a outra pessoa já entra na conversa e já sai dali uma ideia, e esse conhecimento se propaga através dessa fricção social, né? Então, esse é o conceito que ele me explicou várias vezes, né, durante as nossas conversas, mas esse espaço é o espaço contribuindo para essa área de compartilhamento de conhecimento, tá? E a importância também do projeto centrado no usuário, de trazer o usuário para dentro da discussão, como a gente já falou um pouco antes, e de trazer e de colocar, né, a importância das considerações desses usuários dentro do programa e dentro do desenho do hospital. Então, além desses cinco primeiros itens que a gente pegou dos livros dele, eu acrescentei mais esses dois, né, baseado aí na análise que foi feita na pesquisa e nas próprias conversas que a gente teve aí durante todo o trabalho. O Brás participou muito desse meu trabalho ativamente, então fui lá, fiz várias entrevistas com ele, vários projetos aí a gente relembrou, ele foi me colocando, né, como que era, o que que era importante na época, quais os hospitais que ele considerava mais importantes. Então, eu considero também esse trabalho muito privilegiado por ele ter feito parte do trabalho, ter conseguido contribuir, né, em vários aspectos aí do trabalho. E aí aqui eu tenho então o fluxograma do método de trabalho do Bros,
que eu vou passar muito rapidamente. Foi isso aqui que eu falei para vocês que dá uma outra palestra, se a gente for se deter em cada item do trabalho. Mas o importante aqui é mostrar que realmente o trabalho do arquiteto para o Bros nunca começa com desenho de plantas, ele começa lá no início do processo, né? Quando começa a se esboçar o negócio. Então, ele sempre acreditou que o arquiteto tem que estar envolvido desde o início do negócio, né? E aí, esse negócio que pode começar de duas formas, com a conscientização da necessidade ou uma visualização da oportunidade de um negócio, o arquiteto estar dentro de todas as fases, até a fase final de operação, tá? Então, a gente tem aqui uma sequência, e aqui tem aspectos bem importantes, que eu vou só citar, mas assim, senão a gente não vai conseguir tempo para ver os hospitais, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, a escolha do terreno, ela não está lá no início, a escolha do terreno só está só depois de já ter se definido, o negócio, já ter se definido através de um programa operacional que vai me dar o número de atendimentos desejados, vai me dar os serviços relacionados, importantes para esse negócio, né? A partir daí é feito um programa físico, uma modelagem virtual e só depois é escolhido o terreno. Então, ele acreditava sempre que primeiro o negócio tinha que se desenhar, a parte física vinha depois para conseguir colocar esse negócio dentro de uma casca, né? Porque ele sempre se refere à parte do edifício como a casca que envolve o negócio. E só depois vem o terreno, que a gente tem muitas vezes, que a gente encontra na nossa vida profissional, é que o terreno está lá no início. Então já vem o terreno pronto e a gente precisa adequar um programa dentro de um terreno, já definido, já estabelecido, né? E pode acontecer, mas que assim, na visão dele, isso não seria o modelo ideal, tá? E aí eu fiz aqui um tracejado amarelo, que seria a atuação do arquiteto na etapa conceitual do projeto. Então, o arquiteto começa, né, lá no início, já está dentro do processo, desde o esboço do negócio, da viabilidade, da programação, do projeto do negócio, e só depois de definido esse negócio é que realmente vão se desenhar os layouts e vai começar a parte arquitetônica, né, do projeto, que é a consolidação, que já está aqui na consolidação, tá? Para depois serem desenvolvidos os projetos de arquitetura, ser construído o prédio e o prédio entrar em operação, tá? Então, mais ou menos é esse o fluxo do trabalho que ele descreve nos livros, né, como sendo ideal, e foi esse o fluxo que ele tentou fazer aí em toda a trajetória profissional dele. E aí, então, vamos para os projetos de hospital, né? Ai, tá, me mandou uma mensagem aqui que não conseguiu entrar mesmo. Então, depois a gente manda a gravação para ele, tá? Os projetos de hospitais, então, foi a parte mais, assim, foi a parte mais difícil dessa pesquisa, porque a gente teve que garimpar e teve que ir atrás de muito material que a gente não tinha informação. Como eu falei para vocês, ele não tem mais acervo físico dos projetos, né? Então, primeiro, a gente estabeleceu um recorte temporal de que a gente queria trabalhar. Então, o nosso recorte foi de 1959 até 2013, né, que foi a época em que ele se retira aí profissionalmente, né, que o escritório de arquitetura dele se desfaz. A gente considerou os projetos individuais do início da carreira, os projetos em que ele foi sócio-diretor das duas empresas que ele participou, né? A Bros dos Santos e Leitner, de 1960 a 1990, e a Bros Consultoria e Arquitetura, de 1990 até 2013. Dentro desses locais de pesquisa, então, a gente também definiu os principais locais que a gente, né, gostaria de trabalhar e os locais onde a gente poderia achar esse material mais consistente. O IPH foi um parceiro muito importante nesse trabalho. O IPH tem um acervo muito rico de material mais antigo, né? Não é só sobre o arquiteto Jarbas Karman, tem um material sobre vários arquitetos, tem muita revista, periódicos antigos, né, de administração e de arquitetura hospitalar.
Então, eu tive um apoio muito grande do IPH. Então, até, não sei se o Eric está aí, mas eu queria fazer até um agradecimento para o Eric. O Eric apoiou muito esse trabalho, interviu muito lá no IPH para ajudar a gente com esse trabalho. O IPH disponibilizou uma estagiária para fazer toda essa varredura no arquivo, no acervo do IPH, para a gente procurar o que tinha de material do Bros, tá? O acervo eletrônico da Bros Consultoria e Arquitetura, e aí também eu tive a graça e o apoio, né, de ter aí a disponibilização desse acervo por parte dos filhos do Bros, que confiaram aí no meu trabalho, né, no trabalho, nesse objetivo acadêmico do trabalho, me disponibilizaram aí o acesso ao servidor da Bros Consultoria e Arquitetura, o acervo, onde tinha muito material depois de 1990, né, que é um material já digitalizado, um material mais novo. A gente foi no Arquivo Municipal de Projetos da Prefeitura de São Paulo, onde ficam os projetos aprovados, né? O arquivo para onde vão os projetos depois de aprovados. Também conseguimos bastante projetos antigos lá. A Biblioteca da FAUSP também, nós conseguimos 3 projetos antigos do Bros. Arquivo de projeto do Exército, então os projetos militares que ele fez, a gente conseguiu lá na Comissão Regional de Obras, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. A Unicamp também deu um apoio super legal lá no CIARC, no sistema de arquivos da Unicamp. Então, a, a, o CIARC disponibilizou todo o material de implantação da Unicamp, os projetos iniciais do campus, os projetos do hospital universitário, a gente conseguiu lá. E, além disso, a gente fez uma pesquisa e uma varredura bem consistente em periódicos de arquitetura, administração e gestão hospitalar desde 1960 até 2013, tá? Então, quando a gente fala assim que 2 anos é pouco tempo para fazer uma pesquisa, é porque realmente assim o caminho é bem árduo. Às vezes o caminho não é rápido como a gente gostaria, né? A gente precisa de autorizações, precisa mandar carta, precisa falar com uma pessoa, precisa disponibilizar, depende da boa vontade também das pessoas. E eu acho que em todos esses itens aqui, em todos os locais de pesquisa, eu fui muito feliz, sou muito agradecida a isso, porque eu tive uma receptividade muito grande também das pessoas. Acho que muito por conta de quem conhece o Bros sabe, né? Quem conhece o Bros gosta muito dele. Ele é uma pessoa muito carismática, muito querida em todos esses clientes que ele deixou. Então, assim, a marca que ele deixou, tanto nos clientes quanto nas próprias instituições, né, como a Unicamp, como o Exército, eu acho que facilitaram também um pouco esse trabalho. Assim, as pessoas gostaram do propósito e ajudaram também a reunir esse material. Uma coisa muito interessante, tá? E aí, então, a gente começou essa pesquisa, né? Então, a gente lançou uma planilha, todo o material que fosse de autoria atribuída ao Bros, a gente foi lançando nessa planilha, e nós chegamos aí na primeira varredura de todo esse material a 247 projetos de autoria atribuída ao Bros. São projetos que a gente não fez 2 verificações, tudo que a gente achava, a gente já colocava nessa planilha, né? E aí essa planilha tem essa carinha, tá? A planilha completa tá na dissertação, aqui eu peguei só um recorte para trazer, mas ela trazia o nome da instituição, trazia o ano do projeto, a área e o número de leitos. Tudo que está em vermelho, a gente não tem dupla checagem, a gente a gente conseguiu material em só um local, e tem coisas aqui que ainda estão faltando, que são informações que a gente não tinha. Mas, como eu falei, devido ao tempo, a gente, né, conseguiu lançar e teve que terminar essa planilha aí no determinado tempo para conseguir avançar com a pesquisa. E aí, então, a gente pegou esse grupo de 247 projetos, que foi a primeira varredura, fechamos esse grupo e nos dedicamos aí atrás de mais informações deste grupo de projetos. Então, a gente acrescentou aqui algumas informações importantes, como tipo de hospital, então, se o hospital era novo, ampliação, reforma, uma coautoria, quem era o cliente, se era público, privado ou filantrópico, e aí a gente foi de novo para campo, mas dedicado a esses 247 projetos.
Desta segunda passada, a gente conseguiu selecionar 96 projetos com informações mais consistentes e que a gente conseguiu então montar uma segunda planilha, que é o modelo dessa aqui que eu estou mostrando também, já com essas informações, né, um pouco mais detalhadas. E foi daí que a gente conseguiu traçar um perfil, né, que eu queria entender um pouquinho quem foram os clientes do Bros, né? Com quem ele mais trabalhou na época. E foi aí, então, desta planilha que a gente conseguiu fazer uma análise em relação ao tipo de projeto, ao tipo de hospital e ao período de elaboração desses projetos, né? Em cima desses 96, que a gente constatou, então, que 43% dos projetos dele foram projetos novos, projetos do zero, tá? A partir dos do zero para um cliente preferencialmente privado e após o ano 2000. Então, se a gente considerar depois de 1990, que foi o ano que ele abriu a Bros Consultoria e Arquitetura, de 1990 em diante, tem 64% dos projetos dele, né? Então, a gente conseguiu traçar um perfil aí de que ele foi um arquiteto que projetou a maior parte dos projetos dele para o setor privado, projetos de hospitais novos e depois do ano 2000, tá? Só que essa amostragem de 96 projetos ainda estava muito grande para fazer e para detalhar em uma dissertação de 2 anos, né? Então a gente elencou aí uma nova rodada de critérios para a gente conseguir refinar um pouco mais, porque eu ainda estava em busca de quais eram os principais projetos do Bros, né? Quais foram os principais projetos da carreira dele. E aí, então, criamos um novo grupo de critérios que a gente elencou aí por ordem de importância, tá? Então, teve uma exposição de projetos de arquitetura hospitalar, eu acho que quem é mais das antigas, assim como eu, vai lembrar que na hospitalar sempre tinha uma exposição de projetos de arquitetura e a gente tinha um arquiteto homenageado, né? Cada ano tinha um arquiteto homenageado e se fazia uma exposição dos projetos dele nessa homenagem, né? O Bros foi homenageado em 2002 nessa exposição e os projetos que foram escolhidos para fazer parte da exposição dele foram escolhidos por ele. Então, para mim, foi um bom critério de projeto, porque ele que elencou quais eram os projetos mais importantes da carreira dele. Então, eu usei esses projetos da exposição. Procuramos também quais foram os projetos mais divulgados nas revistas de arquitetura, os projetos que saíram na revista Projeto, na Finestra, na AU, nesse tipo de arquitetura, de revista, tá? Os projetos concebidos pelo próprio Bros, então a gente teve um cuidado aí de pegar os projetos que ele trabalhou, porque nos dois escritórios ele tinha sócios, né? E às vezes um sócio faz um projeto, outro sócio faz outro, então a gente teve o cuidado de pegar os projetos dele, que ele trabalhou e que ele se envolveu do início ao fim, tá? E, claro, a existência de material gráfico para que a gente pudesse analisar esses projetos, né? Então, projetos que continham plantas, cortes, fachadas, fotografias e um material consistente para que a gente pudesse fazer a análise dos projetos, tá? Com isso, então, nós conseguimos chegar em 20 projetos, que demonstram aí que a gente conseguiu classificar, então, como os principais projetos do Bros, tá? E aí eu trouxe eles aqui, primeiro em forma de galeria, tá? Sanatório Teresa Perlatti, que é o primeiro que a gente tem registro, né? Que eu já mostrei um pouquinho lá. Casa de Saúde Dom Bosco, de Brasília. Hospital São Roque, em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, com o Hospital de Freiras. Plano diretor da Unicamp, Hospital São Luís. Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro. Hospital Militar de Área, de São Paulo. Hospital da Unicamp. Campo Limpo, Maternidade São Luís, uma experiência que ele teve com o hospital pré-fabricado em Vitória, no Espírito Santo, que ele trabalhou junto com o Lelé até. Hospital de Marília, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que foi uma coautoria também, trabalho com o Bote Ruban, que é o escritório aqui de São Paulo, ele fez toda a parte de saúde desse hospital. Unimed Vitória, que tem um conceito interessante de rosácea, que eu vou mostrar depois, que ele fez um conceito de internação diferente, aplicou também no Hospital da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Hospital da Universidade Federal de Fortaleza, Unimed, ele fez vários projetos para a Unimed, então teve esse hospital aqui da Unimed Barra Funda, que foi desenvolvido o projeto para uma unidade de São Paulo, mas não chegou a ser construído. Algumas experiências internacionais, né, como esse da Guatemala, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e um estudo para um hospital em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Tá? Então, esses foram os 20 projetos que a gente pode, que a pesquisa trouxe para a gente aí como seriam os principais projetos da trajetória profissional do Bros, tá? E aí, então, eu estou trazendo alguns deles aqui em destaque, tá? Então, o Sanatório Teresa Perlatti, que é o primeiro que a gente tem registro, que a gente já falou lá no início, mas que a gente conseguiu aqui numa revista, nessa Revista Paulista de Hospitais, lá de fevereiro de 1959, um croquis original do Bros, onde ele coloca aqui, ele mostra a implantação do projeto, o perfil do terreno, a implantação dos blocos de acordo com a declividade do terreno, e aqui embaixo também já um ensaio do que seria o pavimento tipo, né, das enfermarias, naquele esquema de duplo corredor, com vazio central no meio para iluminação dos corredores e as enfermarias dos dois lados com janelas, né? Então, isso aqui é um croquis original dele, a letra dele está até assinado ali embaixo, a 1959, né? Então é é um projeto que ele faz a implantação à mão e foi divulgado nessa revista na época. Aqui do lado tem a matéria, então a revista fez uma matéria e trouxe esse croquis original dele, tá? Em todos os projetos, então, eu coloquei o ano, a área projetada, né, se o hospital era público, privado, filantrópico, e o número de leitos do projeto. Hospital São Roque, foi esse hospital lá do sul, de Carlos Barbosa, que foi o hospital, que era um hospital de freiras, né, das Irmãs Passionistas. Ele fez também em conjunto lá naquela época, com o professor Odair Pedroso. E foi um caso interessante, contado o próprio Bros me contou que as irmãs tinham um terreno pequeno no centro da cidade, que ele chegou lá e ele achou o terreno pequeno e achou que não caberia, né, um hospital naquele terreno. E nas andanças dele pela cidade, ele visualizou um campo de futebol um pouco mais afastado do centro da cidade. Ele foi lá, negociou com o dono do campo de futebol e trocou o terreno, ofereceu para o dono o terreno no centro da cidade e ficou com o campo de futebol, onde ele pôde fazer o projeto do hospital, né? O proprietário se interessou, trocou o terreno, foi bom para os dois lados, né? E ele projetou, além do hospital, uma casa de repouso e uma clínica psiquiátrica nesse mesmo terreno, tá? Essa foto a gente tem do acervo da Bros, então foi de 1960. É um hospital beneficente, aí tem umas fotinhos dele com as irmãs na época, né? Foi uma relação bem assim, super querida com as irmãs, né? As irmãs tiveram tinham um respeito, uma admiração muito grande pelo trabalho do Bros. As coisas que, assim, né? A gente vai colhendo pela vida aí, né? Que foi colhendo pela vida essas relações de amizade e respeito. E aí vem a Unicamp. Esse aqui é um croquis original, feito à mão, na época, tá? De 1960. É um croquis que demonstra aí a implantação, a proposta de implantação inicial do campus. Então, todo colorido, feito à mão, feito com canetinha, tá? Tem o carimbo da Bros dos Santos e Leitner aqui embaixo. E o conceito da Unicamp foi um conceito é, muito diferente na época, porque, assim, resumindo, assim, o conceito na época, as universidades eram projetadas, cada curso tinha o seu prédio, o aluno entrava, ia para aquele prédio e fazia lá a sua formação do início ao fim. O projeto da Unicamp ele veio com uma forma inovadora de trabalhar o ensino, e isso se refletiu muito no espaço físico, porque
Foi um dos primeiros projetos que se criou fazendo aquilo que a gente chama de nível básico, onde todos os cursos básicos tinham as mesmas aulas, as mesmas disciplinas, e só depois é que eles eram direcionados, cada um para o seu curso específico, né, e para o seu prédio específico. Então, o projeto da Unicamp, ele já reflete isso. Nessa época, foram duas universidades no Brasil as pioneiras nesse, nessa mudança de ensino e, consequentemente, na mudança dos prédios também, porque não tinha mais aquela coisa do prédio para um curso, um determinado curso. Então, por exemplo, na área de ciências humanas, que a gente tinha os cursos de saúde, né? A gente tinha. Desculpa, ciências biológicas, né? Que a gente tinha os cursos de saúde, a gente tinha, por exemplo, o curso de medicina era em um prédio só, o curso de farmácia era em outro prédio, o curso de odonto era em outro prédio, e dessa forma foram criados os prédios para o ensino básico. Então, todos os cursos tinham as mesmas aulas nos 2 primeiros anos e só depois que eles eram direcionados. Então, o conceito da Unicamp, que foi um dos pioneiros, junto com a UNB, Universidade de Brasília, foram as duas primeiras universidades que trabalharam esse conceito que se refletiu no prédio, né, no espaço físico, foi de trazer. Então, ele fez essa divisão das quatro áreas, né, as quatro principais áreas do conhecimento, cada uma tinha o seu espaço, e dentro desse espaço, então, elas tinham os prédios do básico e depois os prédios por disciplina, por graduação, né? Essas quatro disciplinas convergiam para uma praça central, que era uma praça, uma grande praça de integração, onde o objetivo era que todos os alunos pudessem ter ali atividades e áreas em que pudesse acontecer uma integração entre todas essas grandes áreas, tá? Então, nessa época também já se teve o espaço destinado ao Hospital das Clínicas, já do lado aqui da área de biológicas, né? Só que o Hospital das Clínicas só vem bem depois, em 1980. E aí, esse outro croquis também retrata aí o conceito de trabalhar a relação entre essas quatro grandes áreas. Então, onde a gente tinha a interligação dessas áreas, foi proposta uma subpraça, uma área que pudesse também servir de integração entre os alunos dessas duas grandes áreas. Então, além de se relacionar entre os cursos dentro das grandes áreas, a proposta era que ele se relacionasse entre também as diversas áreas, né, principais. E aí também a gente tem esses croquis, tanto que eu mostrei anteriormente quanto esses de agora, são croquis originais dele, tá? Que ele desenvolveu aí, criou durante o, a conceituação da Unicamp, tá? Aí a gente tem algumas plantas da época também, umas plantas mais detalhadas, né, que a Unicamp gentilmente cedeu aí para o nosso trabalho, uma planta do sistema viário do campus e uma planta de implantação geral também do campus dessa época, tá? E aí a gente tem hoje a Unicamp, né, passados mais de 50 anos, mais de 60 anos, na verdade, a Unicamp hoje cresceu, é uma das principais universidades brasileiras, inclusive com grande visibilidade no exterior, tá? É, o Hospital São Luís, que eu mostrei um pouquinho lá na parte na trajetória, lá na cronologia dele, essa foi a primeira ampliação do São Luís. Para quem conhece o Hospital São Luís, é ali onde a gente tem a entrada da parte de diagnósticos, não na Avenida Santo Amaro, na rua lateral. Aquele prédio foi a primeira ampliação, então, que foi feita pelo Bros. Tá? Isso aqui a gente conseguiu esse material na revista Acrópole, lá de 1958, 68, desculpa, tá? Então tem o detalhamento deste projeto. E aí vem a grande fase dos hospitais militares do Bros, né? Ele teve uma atuação bem significativa em hospitais militares, atuando em vários hospitais aí no Brasil, mas de uma forma bem inusitada, porque na verdade
a relação dele com os militares começou quando eles ganharam um concurso. Em 1977, a gente traz até aqui o Jornal do Exército da época, né, que estava mostrando aí os ganhadores. Essa primeira foto que tem aqui é o Bros assinando o contrato com um coronel militar, porque eles ganharam um concurso para construir um hospital de 1.000 leitos no Rio de Janeiro. A ideia aqui era que esse hospital servisse como base, como referência para todos os militares do Brasil, né? Então, era um mega hospital de 1.000 leitos. Desse lado direito aqui da tela, a gente tem o projeto que foi ganhador desse concurso na época. Então, os 4 blocos do fundo ali, cada bloco tinha 250 leitos, eram as internações. Toda a parte assistencial, de logística, de apoio, estava aqui na frente, nessa área mais baixa, e atrás eram 4 blocos de 250 leitos. Então, cada bloco era para uma particularidade, né? Então, um era maternidade, um era clínica médica, um era clínica cirúrgica, um era ortopedia. E eles venceram o concurso com este projeto. E, na verdade, o Bros, ele não estava muito convencido. Isso também ele me contou numa das nossas conversas, que ele não estava muito convencido de que essa seria a melhor opção, porque um hospital de 1.000 leitos no Rio de Janeiro iria ter um deslocamento muito grande de todas as bases do Exército do Brasil, tendo que vir para o Rio de Janeiro para se tratar, né? Então, tanto os próprios oficiais do Exército quanto seus familiares teriam um deslocamento muito grande. Então, ele não satisfeito aí com esse programa, né? Ele foi atrás dos militares para propor uma coisa diferente. Então, segundo palavras dele, que ele mesmo me contou, ele pediu uma audiência com o presidente na época, que era o general Ernesto Geisel, em 1977, né, que era militar, e falou para ele que, assim, que ele achava que isso seria muito ruim, porque ia ter um deslocamento muito grande, e que ele sugeria que, em vez de fazer um hospital com 1.000 leitos, que eles fizessem vários hospitais regionais perto assim, um em cada região estratégica do país, para que esses deslocamentos dos pacientes fossem menores. E o pessoal do Exército gostou, acatou essa proposta, e com isso, então, eles dividiram, né, a verba que ia ser para um hospital, um mega hospital de 1.000 leitos, em vários hospitais regionais. E dessa forma, então, o Bros fez a ampliação do Hospital Central do Exército no Rio de Janeiro, né, que era um hospital já em funcionamento, foi feito um bloco, uma ampliação, originou o Hospital Militar aqui de São Paulo, um hospital que foi feito do zero, e o Hospital de Recife, que também foi feito projeto, mas no fim o Hospital de Recife não foi construído. E ainda gerou vários projetos em outras bases militares, em outros hospitais militares em funcionamento, né? Como, por exemplo, o Hospital de Porto Alegre e o Hospital de Curitiba receberam verba e receberam umas melhorias internas aí por conta dessa mudança de conceito, tá? E aí, então, que a gente tem esse projeto, um dos projetos destaque, o projeto de maior referência aí dentro dos hospitais militares, que é o Hospital Central do Rio de Janeiro, um hospital antigo na época, né? E que ele projetou aí uma ampliação de quase 30.000 metros quadrados para 330 leitos, e que serviu aí foi uma ampliação de um existente, né? Que tratou aí como é, uma melhoria no hospital já em funcionamento no Rio de Janeiro, tá? Esse hospital aí, ele já trouxe alguns conceitos arquitetônicos importantes, né, que a gente observou aí ao longo da pesquisa. Então, por exemplo, a utilização de grandes janelas voltadas para os jardins, rasgos, como essa primeira foto aqui da esquerda, onde ele tinha circulações, ele trouxe a iluminação zenital para iluminar essas circulações dentro do hospital. Trabalhou com pré-fabricados, brises pré-fabricados para ajudar aí no controle da incidência direta do sol. E nesse hospital também tem um detalhe importante, que foi a primeira experiência que ele teve
com simulações de espaços necessários para emergências em catástrofes. Então, ele teve esse treinamento da parte de espaço, né? O Exército tem esse treinamento habitual lá deles, mas o Bros conseguiu ter essa visão aí de espaços arquitetônicos voltados para emergências em catástrofes, né? Então, usar determinado pátio para precisar atender um grande número de pacientes juntos, simultaneamente no mesmo espaço, foi feito um estudo já em 1970 nesse Hospital Geral aí do Rio de Janeiro, tá? Para essas emergências. Que depois até voltou muito com a história da pandemia, né? Que a gente até hoje a gente tem aí uma discussão maior sobre esses espaços em função da pandemia, mas isso já tinha sido feito esse exercício lá atrás, é, com essas simulações do Exército, tá? E aí a gente tem o Hospital Militar de Área de São Paulo, que foi outro projeto de referência do Bros, um projeto bem, eu tenho até umas fotos aqui na próxima página que eu vou mostrar, mas é um projeto de 360 leitos que foi feito, foi projetado para ser construído em duas fases. Então, ele foi prontamente aprovado, o partido dele, justamente por isso, porque ele previa a utilização do hospital existente. Também já existia um hospital bem antigo em funcionamento, hospital militar aqui em São Paulo, que é dessa foto da esquerda aqui, ó, essa parte em beijinho aqui em cima, hospital existente. E a parte verde é o projeto novo do Bros, né, que foi feito em 1977. A parte vermelha é o que já estava lá também construído, mas depois do hospital e eram outros serviços. Então, o projeto dele previa a demolição de uma pequena parte, só uma perninha aqui embaixo do hospital existente. Então, por isso que ele foi imediatamente aprovado pelos militares, porque ele não estava intervindo no existente. Isso significava que o hospital poderia continuar em funcionamento enquanto a parte nova estava sendo construída, e só depois de construída que ela seria remanejada, tá? Então, isso é um fator muito importante, é aquele fator lá que é um dos fatores que eu analiso depois nos casos, né, que é de progressiva implantação, que é essa capacidade do hospital ser construído antes e não intervir nas funções existentes, né, no funcionamento do hospital existente. Esse segundo desenho aqui é o hospital já com a fase final de implantação. Então, vocês podem ver que tem mais um bloco aqui nessa segunda fase sendo construído, né? Então, ele previu que toda essa primeira parte aqui da foto da esquerda seria construído na primeira etapa, e depois teria mais uma etapa aqui que seriam mais leitos de internação, tá? Essas bases aqui desse projeto nós conseguimos também no Hospital Militar, são plantas originais da época, tá? Tem o carimbo aqui da Bros dos Santos e Leitner aqui embaixo, no canto inferior direito, tá? São projetos originais da época. Essa é uma perspectiva desse projeto também original da época. E aqui eu trouxe um outro produto que também era muito comum, é muito comum nos projetos do Bros, que é um memorial explicativo preliminar, que mostra todo o projeto, mostra tudo o que ele pensou em termos de implantação, de novos blocos, de reforma do existente. É, numa planta, tá? Então, uma primeira planta escrita à mão, com desenho à mão, mas que registra aí tudo que o arquiteto pensou para o projeto do hospital, uma coisa também bem peculiar, uma coisa que não se costuma fazer, mas que sempre teve presente nos projetos do Bros. E aí aqui eu trago um pouquinho mais de detalhe dessas plantas, né, do que foi esse conceitual do projeto do Hospital Militar de São Paulo, que foi um projeto que foi publicado na revista Projeto, de 1984. A revista Projeto fez uma matéria desse hospital, onde traz aqui, né, a setorização dos pavimentos com o desenho do Bros, tá? Ele que desenhou esses pavimentos aí e que a revista publicou. Aqui a gente tem umas fotos do hospital hoje, fui lá visitar o hospital. O hospital é muito bonito, gente. Quem tiver a oportunidade de visitar, é um hospital que está super bem cuidado, um hospital preservado.
preserva as mesmas características da época que ele foi construído e ele está muito bem cuidado. Então, a primeira foto ali mostra esse vazio central, né, que era uma característica marcante dos projetos dele. Ele projetava as áreas de internação sempre com essa possibilidade de iluminação natural nos corredores, lá em cima, de ter essa possibilidade de iluminação. O pavimento de baixo contemplava os jardins, né, que eram áreas de integração, ali uma área de convivência. E ele trouxe muito o tijolo à vista, né? Também vem vários projetos dele, esse revestimento, tanto externo quanto interno, trabalhado no tijolinho. A gente vai ver em mais alguns projetos aí depois. Os vazios, né, os postos de iluminação, trazendo essa iluminação natural para dentro dos compartimentos. E um outro aspecto bem corriqueiro e bem, assim, bem frequente nos projetos dele foi o corredor mais largo na parte de serviços. Então, o corredor que era o corredor principal de serviços, onde transitavam toda a parte de a parte técnica do hospital, de serviços de almoxarifado, farmácia, laboratório, carrinhos, né? Carrinhos que vão e vêm, de cozinha, de rouparia, paciente em maca. Então, toda essa parte mais técnica, ele costumava trabalhar com um corredor mais largo. Então, um corredor de 3,5 metros, 3,60 metros, justamente prevendo aí esse grande fluxo nesses corredores, tá? Então, isso não só no Hospital Militar, mas no Hospital da Unicamp, no Hospital de Porto Alegre, depois em 2010, a gente voltou a ver esse recurso. Era um recurso bem frequente nos projetos dele, é, bem valorizado por ele, justamente por ter esse fluxo maior, né? Esse grande fluxo aí de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, trabalhar com um corredor mais largo. E aí, então, a gente vem em 1980 com o Hospital de Clínicas da Unicamp, um hospital que foi idealizado, que foi planejado lá no plano diretor em 1966. Ele foi efetivamente projetado e construído a partir de 1980. Então, é um hospital universitário de 52 mil metros quadrados, 400 leitos, tá? E é um dos hospitais que eu faço estudo de caso depois lá no capítulo 4, tá? Mas é um hospital de autoria do Bros, tá? Tem duas fotos aqui da maquete desse hospital, também do acervo da Bros Consultoria e Arquitetura. Esse hospital foi projetado em 3 blocos paralelos e um perpendicular. E as torres de internação, né, elas subiram aqui exatamente em cima de 2 dos blocos paralelos, tá? É um hospital universitário, então ele tem todo um programa de acadêmico junto com a parte de saúde e tem vários critérios arquitetônicos interessantes que foram projetados nesse hospital aqui, que também a gente depois traz lá no capítulo 4 da dissertação, tá? Aqui são algumas fotos do hospital da Unicamp. Então, também a gente vê muito essa questão do vazio, né? De trazer a iluminação para dentro do prédio em forma de vazio, tanto na parte de ambulatórios, que são essa primeira foto aqui de cima, né, que a gente tem as áreas de espera do ambulatório aqui interligadas com o jardim do vazio. O tijolo à vista aqui na parede do meio, né, que a gente tem também essa fachada de tijolinho à vista. A gente tem o uso da pastilha, tanto interno quanto externamente. Aqui a parte de internação, então eu trouxe a planta, eu peguei um recorte da planta lá, das análises que a gente fez e trouxe para cá para mostrar também a disposição da internação. Então, ele também trabalha aqui com o vazio, né, com a iluminação dos corredores da internação e consequentemente, o térreo desses vazios aí sempre vira uma área de, de estar e de convivência, tá? O Hospital Municipal do Campo Limpo, também dessa época aí de 1980, que é um hospital público municipal da Prefeitura de São Paulo. Esse hospital teve vários desafios de projeto. Então, o primeiro desafio foi a declividade do terreno. Então, tinha 18 metros de declividade entre uma ponta e outra do terreno.
Foi um hospital que foi implantado numa estrada extremamente movimentada. Quem conhece a Zona Sul aqui de São Paulo, a estrada de Tapecerica, que é uma estrada mais estreita, extremamente movimentada, e o acesso do hospital tinha que ser por ali, tá? Eu trouxe a planta aqui, então esse projeto também está na revista, foi divulgado pela revista Projeto de 1985, então também ele trouxe esse conceito dos vazios centrais, iluminando os pavimentos de internação, tá? E aqui embaixo tem uma fachada também desse projeto mostrando aí a implantação, né, e a declividade toda que teve que se trabalhar aí no projeto, tá? Depois o Hospital São Luís, que também é outro marco no trabalho dele, que foi a segunda ampliação que ele fez para o Grupo São Luís da época, e aqui foi a maternidade. Eu acho que esse é um dos projetos mais famosos do Bros, assim, todo mundo conhece, que sabe que o projeto é dele, né? Esse projeto foi divulgado na revista Projeto de 1984. E é um projeto muito orgânico, é um projeto que ele pesquisou, ele foi atrás dos usuários do projeto, né? Tanto da parte de funcionários, dos colaboradores, do próprio perfil de paciente que ia ser atendido ali para projetar um prédio muito focado e muito moldado em maternidade, né? Que ele assim percebeu que ele teria que fazer uma coisa diferente do que um projeto de hospital geral, porque a conotação ali era outra, ele era voltado para a maternidade. E daí então que surgiu um hospital diferente, um hospital curvo, né, com uma parte mais trazendo essa coisa da curva que dá uma humanização melhor no espaço, trabalhando os berçários, que nem essa foto que a gente tem aqui embaixo, voltados para essa área do vazio central, floreiras, né, que traziam também uma vegetação para que isso se tornasse uma coisa mais aconchegante, mais parecido com casa, mais parecido com hotel. E no pavimento de baixo, então, tinha um berçário envidraçado junto com uma cafeteria. Então, a família que estava ali esperando o nascimento, ela poderia conhecer o bebê, ver o bebê no berçário, e tinha também uma cafeteria ali servindo, dando aí esse conforto para a família, né? Aqui embaixo a gente tem um modelo do quarto de internação também, então lá em 84 ele usou aqui um modelo também mais com quebras, né, com paredes a 45 graus, também trazendo aqui uma estrutura diferente de quarto, pensando mais nessa coisa do perfil da humanização. O próximo projeto é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, a ampliação do hospital, que é essa que é bem visível hoje, né? Que todo mundo, quando passa ali perto da Paulista, vê esse bloco do hospital. Foi um projeto do Bros, em coautoria. Na verdade, o autor do projeto é o escritório Bot Ruban Associados. E o Bros entrou para fazer a área de saúde, tá? Então, ele projetou aí os 18 mil metros quadrados de saúde, ele fez a parte interna, o BOT fez a parte externa, a casca, né? Trabalhou aí com o desenvolvimento dos detalhes e do executivo. E aqui, assim, a característica do projeto que mais marcante é que ele tem aquela característica de simplesmente carregado, né? Que é um conceito bem que a gente conhece aí, que tem quartos para um lado e apoios para o outro, tá? A Universidade Federal de Juiz de Fora, de Minas Gerais, acho que eu vou correr um pouquinho, né, Rê, que a gente já está aí passando muito do tempo. Sim, eu tô com dó de te interromper, mas já estamos muito Então, 8 e gente, é que meia. assim, tem muito material, sério, muito material. Também tô com dó, mas vamos manter o nosso horário, né? Qualquer coisa a gente faz outra depois. Esse conceito foi um conceito também que ele desenvolveu de internações, que ele usou aqui na Universidade de Juiz de Fora, que ele chamou de rosácea. Então, é o conceito de uma internação disposta numa forma quadrada, que lembra uma flor, né? Lembra tipo uma rosa e que ela pode ser componível tanto verticalmente quanto horizontal, né? Conforme a necessidade, esses módulos podem ir crescendo, tá?
E aí vem o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Esse é um case que daria também uma outra palestra, porque é um case onde ele tem muito aplicação do método do Bros, do início ao fim. É um projeto que ele foi contratado para fazer o plano diretor, resultou em duas ampliações do projeto. Nessa planta da esquerda aqui, a gente tem a parte em cinza, que é o existente, e o roxinho são os blocos novos que foram agregados aí depois do plano diretor, tá? É um mega projeto, então hoje o hospital tem 165 mil metros quadrados, com 878 leitos, né, como um projeto de hospital universitário de ponta aí, que a gente sabe, é um mega hospital, né? E ele planejou essas intervenções e expansões do projeto desde o início com o envolvimento dos usuários, tá? Então, primeira coisa, foi feito esse envolvimento, eu trouxe até aqui um fluxograma do serviço de neonatologia. Então, cada setor desenhou para ele o seu fluxograma das suas atividades. Então, quem eram os seus pacientes, quem eram os seus fornecedores, quais eram os processos de trabalho, e isso resultou num engajamento muito grande de toda a comunidade do hospital. Então, todo mundo se sentiu um pouquinho dono do projeto, se sentiu parte do projeto e apoiou aí o início, do início ao fim o projeto. Então, foi um projeto de muito sucesso que teve a participação dos usuários, tá? Então, esse foi o método que ele usou, envolver os usuários, pedir para que desenhassem o seu processo de trabalho. Depois foi feito um questionário para que os setores também colocassem, né, as suas demandas e as suas contribuições, o que, que eles achavam, a percepção deles do espaço, que seria o espaço ideal. Depois disso, então, a equipe da Bros Consultoria e Arquitetura entrou fazendo um resumo. Então, cada setor teve uma ficha e ali foram colocados os principais números. Então, as produções, quantas consultas, quantos exames, quantas internações, número de leitos, área, fluxos internos. Então, cada setor teve registrado ali os seus números, tá? Para que depois, então, em cima disso, fosse hierarquizado e classificado todos os setores do hospital, e a partir daí, então, se entrou numa fase de reorganização física, que onde foram, junto com as premissas da alta direção, né, na época, que as principais premissas eram, né, como sempre, assim, garantir que o hospital continuasse funcionando enquanto fosse feitas as obras de expansão, né, e não interferir na volumetria. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é uma referência da arquitetura moderna brasileira, um projeto do Jorge Machado Moreira, um projeto muito importante na arquitetura moderna brasileira. Então, uma das premissas foi que não se mexesse na casca, né? No projeto. Então, ele conseguiu desenvolver esses dois blocos aí, de forma que eles não interferissem na fachada do existente e que não interferissem no desenvolvimento dos serviços dentro do existente também, tá? E aí, aqui, eu vou passar rápido isso aqui, porque são é, na verdade, assim, o que ele estudou, o que ele se debruçou para estudar internamente foi o ambulatório e a UTI. Então, ele teve todo um estudo aqui de módulos, de consultórios, de fluxos, né? Então, por onde vai entrar o paciente, por onde vai ter só fluxo interno. Esse aqui é um modelo de ambulatório que ele usou também, ouvindo muito o pessoal que já trabalhava lá. O hospital trabalhava com esse modelo de consultórios de duas portas. Então, por uma entra o paciente, por outra entra a equipe assistencial, e aí tem essa parte interna toda, que é esse azulzinho aí, que é a parte que só ficam os funcionários, né? Ficam os preceptores, os professores. Então, os residentes entram para fazer a consulta e consultam o professor na parte de dentro, que tem uma circulação técnica que liga todos os módulos. Na parte de cima tem uma circulação social também, que liga a parte social, mas que não tem essa mistura de fluxos de social com o técnico. Isso já era usado no hospital e ele mesmo desenvolveu esse estudo, o Brau se dedicou a desenvolver esse estudo para que isso fosse preservado, mas que o ambulatório também fosse remodelado e modernizado, né? Então, foi feito esse estudo,
da mesma forma que foi feito na UTI. A UTI também ele trabalhou com esse esquema de cluster, né? O nome que ele colocou de cluster, que é essa disposição que a gente tem, na verdade não é uma coisa nova, não é uma coisa que ele criou, né? Mas foi um modelo que ele usou aí para atender também as expectativas lá dos usuários, para que esse grupo de leitos atendesse a cada especialidade separado. Então, eles queriam ter um grupo de leitos para neuro, um para cardio, um para clínica. Então, cada um a- teve essa separação. Então, ele usou um número de 10, que é o número de uma equipe, né, de assistência da UTI, uma equipe atende a 10 leitos, então cada uma virou um cluster, que depois, futuramente, também, na época da pandemia, a gente teve relatos do hospital que eles também usaram para os pacientes de Covid, né? Então, eles fecham uma área, essa área passa a ser uma área fechada, dedicada a uma especialidade, tá? E aí, aqui então, né, o capítulo 4 da dissertação, que são os estudos de caso, a gente pegou 3 casos: o Hospital Unicamp, o Hospital Militar de Área, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mas que aí então esses casos foram todos analisados em função daqueles critérios que eu coloquei lá, mas esse aí é uma parte que daria uma outra palestra, tá? Então a gente vai passar. Na verdade, a gente fez uma contextualização de cada projeto. Analisamos esses 5 critérios aqui, né, de acordo com o que o Bross colocou lá nos livros dele, que era importante. E aí a gente chegou nas considerações finais, que eu trago aqui um pouco remodelada, tá, em função dos projetos que a gente está observando, tá? Então, assim, evidências importantes que a gente pode constatar desse trabalho, tá? A função, a preservação é a função integradora do arquiteto desde o início do projeto, tá? Então, o Brau sempre defendeu e defende isso, né? O arquiteto não é só aquele empilhador de espaços, a função do arquiteto é muito maior do que isso. A importância dos usuários no projeto, no processo de projeto, e ele mostra isso, então, consolidado, né? Como a gente falou um pouco agora no Hospital das Clínicas, mas em vários outros projetos também. Esse uso de critérios recorrentes, então, identifiquei em vários projetos dele critérios que foram usados e foram sendo melhorados aí ao longo do tempo, né? Como o corredor de 3,60 metros, as iluminações naturais que ele traz para dentro do projeto. Defende muito que os arquitetos de saúde não devem ser meros desenhistas à vontade dos gestores e dirigentes, e que eles devem sempre mostrar de que forma eles podem e devem contribuir no projeto, né? E a capacidade do Bros, assim, gente, foi, assim, para mim, a maior escola de toda essa pesquisa, a capacidade dele em traduzir essas propostas teóricas que ele traz nos livros, que ele traz nas aulas, em práticas arquitetônicas concretas. Então, isso ficou muito evidenciado nos estudos de caso, né, que a gente pôde trazer isso, como que ele aplicou, e teve aqui uma constatação muito clara de que ele aplicou mesmo, de forma prática, tornando esses hospitais mais funcionais, expansíveis e confortáveis, tá? E aí, então, aqui eu trouxe um pouquinho dos anexos também. Então, esse álbum de figurinhas que eu coloquei mais no intuito, assim, ó, de que é um álbum de figurinhas com os 96 principais projetos dele, e que tem figurinhas que não estão, né? Não tem, são fotos que a gente não achou, mas justamente para mostrar isso, que essa pesquisa não está completa, essa pesquisa tem muito ainda para se desenvolver, para agregar mais projetos. Até hoje, tem projetos que eu vejo do Bros e penso, nossa, esse projeto eu não contemplei. Nossa, nem sabia que esse projeto era dele, né? Então, tem muita coisa ainda para contemplar. São coisas que esse álbum de figurinhas está completo também lá na pesquisa. Eu vou deixar o link depois aqui para vocês no final, tá? Mas o que eu queria encerrar, então, até rapidamente aqui, é isso, que assim, a pesquisa sobre a produção arquitetônica do Bros, ela não se encerra aqui, né? Isso é uma pesquisa que é somente o início aí de uma pesquisa, de uma relação, de toda uma trajetória profissional, de todo um cuidado e de um zelo em cada projeto que foi feito. Cada projeto era personalizado, tinha as características específicas da região e dos próprios usuários, né?
Esses mais de 200 projetos que eu levantei, eles são, na verdade, só uma amostra da prova da obra dele, tem muito mais projetos. Tem outros projetos que não estão contemplados nessa revista, nessa pesquisa, né? E que podem ser descobertos aí outras formas, outros critérios importantes, outras facetas do trabalho dele, que na verdade essa pesquisa é só o início disso tudo, tá? Então, é, espero que isso seja um início, né? Que esses outros projetos aí possam ser ainda levantados, vários critérios e outras coisas também descobertas aí da pesquisa dele, tá? Então, eu deixo aqui o link da dissertação. A dissertação está disponível para quem tiver interesse em olhar completa. Ela está é, no site do Mackenzie, na parte de teses e dissertações. Esse aqui é o link, mas também se vocês acessarem lá a biblioteca do Mackenzie, dá para acessar por lá. A dissertação completa está lá. E era isso, gente. Desculpa o tempo, acho que eu me estendi um pouco aqui, mas na verdade é porque o assunto realmente tem muita coisa, tá? Eu deixo meus contatos aqui e fico à disposição. Então, muito obrigada. Fran, parabéns, muito obrigada. Toma um ar, né? Um fôlego agora, porque correu nesse minutinho. Mas estava difícil, não dava para te interromper, porque dava muito, muito bom. Tem vários comentários aqui falando de que tem que fazer parte 2. A gente tem que continuar essa conversa, porque tem muita coisa para falar, né? Eu acho que a gente sabe, eu tenho uma noção da produção do Bros, mas é surpreendentemente muito maior do que a gente pode Muito maior. imaginar, né? E aí eu fico pensando como deve ter sido a sua alegria aí no trabalho de investigação, a cada coisa que ia achando, porque uma coisa vai puxando outra, né? E é um trabalho, eu acho que extremamente rico, assim, interessante demais no processo acadêmico, né? E as surpresas. E ainda mais com a possibilidade de fazer isso junto com ele, né? De trocar essa ideia, de fazer essa conversa junto com ele. Então, acho que você fez isso num momento extremamente importante, assim, é uma contribuição valiosa, os dois, né? Dele, de tudo que ele produziu e a sua nessa coletânea toda, que abre aí um caminho e eu acho que deixa aqui uma vontade, né? Que a gente consiga transpor isso aqui para deixar também vontade para outras arquitetos pesquisarem e não pararem por aqui, né? Porque acho que cada projeto desse dá uma outra tese, né? Cada projeto. Então, Com certeza. extremamente, extremamente rico. Tem aqui muitas falas. Eu queria te pedir se você consegue colar aqui no chat o link do trabalho, porque é um link mais complicado da gente, né, copiar. E se tiver aqui mais fácil, as pessoas perguntando que estão querendo acesso, né? A Ana aqui comentando, querendo acesso à tese. A Doris falando que já quer o livro, e todos nós queremos, acho que vai ser maravilhoso, né? E muitos elogios de trabalho incrível, parabéns, pesquisa sensacional, Fran. Parabéns mesmo por compartilhar com a gente e se dedicar a isso. Eu acho que a gente pode combinar próximas conversas e grupos aí de trabalho e pesquisa e estudo sobre o projeto, né? Ai, gente, eu juro que eu tentei fazer uma coisa mais simples, assim, uma coisa mais enxuta, mas realmente, assim, é muita coisa. E eu quis também deixar muito completo para a gente ter uma ideia, assim, né, da profundidade da obra dele, que é muita coisa, tem muita coisa importante. Como você falou, Rê, assim, eu fui descobrindo também a cada novo projeto que eu descobria, eu via coisas interessantíssimas. Ó, vou botar o link aqui, tá? Acabei de colocar aqui no chat o link para a dissertação completa. Então, assim, é muito prazeroso a gente pesquisar, gente. Eu tive um receio no início, como eu falei para vocês, ele não tinha acervo, não tem acervo físico, então o desafio foi muito grande. A gente sempre reclamava, né? Eu sempre reclamei para a Ruth, assim, 2 anos é muito pouco tempo para a gente ir atrás de tudo, montar, estruturar o trabalho, descrever tudo isso, né? Fazer todo esse compilado de plantas. Eu tive quase 300 imagens no meu trabalho. Então, é muita coisa para você catalogar, para você classificar, ordenar, numerar.
Só que depois, assim, a gente ter que explanar isso em 40 minutos é pior ainda, né? Porque é Loucura. muita coisa, depois a gente tem que ir reduzindo o tempo. Mas eu acho que assim, tá tudo lá na dissertação, então, e eu fico à disposição também, se alguém quiser é, conversar sobre isso, quiser explanar, fico à disposição também para a gente fazer uma outra rodada, falar mais do método de trabalho dele, trazer um pouco mais do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que foi onde ele aplicou do início ao fim esse processo, né? Trazer os estudos de caso, onde a gente colocou, aí eu fiz a setorização de todos os hospitais, estudo de fluxos, características de conforto ambiental, o que que ele usou, né? Quais os critérios que ele usou. Então, tem muito mais coisa, tá? Então, era isso, gente. É só um começo. Vamos à foto, e Doris, se você quiser Não, fazer, mas eu queria falar só uma dizer assim que coisa. isso é um dos, acho que é um dos principais tesouros que a gente vai ter na BDH, tem na BDH nos últimos tempos. Assim, você não tem noção da importância do seu trabalho. Então, eu queria agradecer muito pelo seu tempo dedicado, isso para a BDH, para nós da Arquitetura para a Saúde. É um exemplo, né, a ser acompanhado, ser seguido, é uma inspiração para todos nós. Então, muito obrigada por sua dedicação. Eu espero muito o livro. Eu já falei que eu quero comprar por antecipação. Lance aí que eu já vou fazer a compra. E eu queria pedir permissão se a gente pudesse colocar o link no site da BDH. Não sei Sim, se sim, é possível, eu podemos. queria colocar à disposição também no site, né, da BDH, lá no nosso acervo, porque é a nossa história também. A história que você construiu agora é a nossa história, né? Então, gratidão por ter você construído isso, por Bros estar presente na nossa vida até hoje, sendo nossa inspiração. E queria deixar registrado isso, que muito obrigado pelo seu trabalho e continue. A parte 2, viu, Rê? Tem que acontecer, com a metodologia é fundamental, né? Então, eu acho que você tem que Vamos, marcar já a parte 2 aí, BDH de São Paulo, para a gente assistir essa parte 2. vamos sim, vamos Eu colocar acho que tem no muita programa. coisa, Doris, na obra do Bros que a gente tem que divulgar e tem que propagar, que são coisas que a gente precisa continuar projetando dessa forma, sabe? São coisas que foram evidenciadas, consolidadas, é fruto aí de um trabalho de formiguinha, um trabalho de constatação dele, das coisas, e a gente não pode perder, não pode deixar isso se perder. Então precisamos divulgar mais e consolidar essas ideias aí. Muito bom. Vamos à foto? Quem Vamos. puder abrir a Acho que Fran câmera. tem que parar de compartilhar o material que a gente está Já compartilhando aí. parou, já parou. Tá? Não? Você parou, Acho que é Fran? o Para seu, mim? então. Para mim? O seu que ainda tá, Rê. Eu que ainda tá, Rê. O meu? Agora. Desculpa. Então vamos lá. Mais uma por aí, por garantia. Muitas coisas, né? Fazer junto. Joia, gente. Obrigada, obrigada por quem conseguiu ficar até o final. Muito bom. Obrigada, Fran. Obrigada a todos. Doris, todo Obrigada, mundo. gente. Espetacular, Obrigada, boa Obrigada. espetacular. noite. Imagina o Bros, a felicidade, né? Sim. Boa noite, gente. Tchau, tchau, boa noite. Imagina a minha felicidade, Elza, de construir isso com ele, né? Ele A participando sua desse não se trabalho. fala, pelo trabalho a gente viu, mas imagina o orgulho dele, que é uma figura E que a gente conhece. ele não queria que eu fizesse. Ele falou: não, esse tema não tem tanta importância, não, isso aí não é Meu Deus, importante. É, fundamental. É uma aula de arquitetura, né? Meu oh, Deus. Parabéns, Fran. Estava louco para obrigada, ver. Muito bom, muito bom. Um obrigada. especial para você, Beijo. Fran. Beijo, gente, obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Beijos. Tchau.